Olá, tudo bem? O universo é tão antigo quanto imensurável. E a impressão que temos até agora é que estamos sozinhos nele. Não há provas de que alienígenas já tenham visitado a Terra. Nem conseguimos detectar nenhuma civilização avançada com os nossos instrumentos, a não ser o famoso sinal UOL, sobre o qual ainda não se tem também uma explicação plausível ou convincente. Nada mais foi detectado que poderia estar nos dizendo: olhem, estamos aqui. Talvez estejamos usando uma instrumentação errada para detectar os sinais. Quem sabe, não é? Por outro lado, há um bom tempo, a humanidade tem enviado sinais para o espaço, desde que passou a fazer uso das ondas de rádio nos seus sistemas de comunicação. Como as ondas se propagam, é natural que, na falta de obstáculos, elas sejam enviadas para fora do planeta. E quando encontram o vácuo, ganham velocidade da luz e viajam até que sofram alguma interferência ou se atenuem naturalmente. Calcula-se que estes sinais já tenham alcançado um raio de 104 anos-luz em torno da Terra, um limite pequeno em termos astronômicos, porém o suficiente para que uma civilização mais avançada pudesse detectá-los. Mas então, cadê essa civilização? Por que não nos encontraram ainda? Ou, se encontraram, por que não nos contactaram? Será que pode ser um bom negócio sermos encontrados por outra civilização mais avançada do que a nossa? Bom, de acordo com a equação de Drake, proposta em 1961 por Frank Drake, podem existir diversas civilizações inteligentes pelo espaço. Desta equação surgiu o paradoxo de Fermi, que propõe que, dada a imensidão do universo, é possível que haja vida inteligente no espaço. Mas por que é que nunca conseguimos contato? Se elas estão por aí em abundância, por que nunca as detectamos ou fomos detectados por elas? Esse paradoxo leva a uma outra teoria que tenta explicar essa dificuldade, ou ainda a frustração de ainda não ter havido qualquer contato: o grande filtro. O grande filtro foi uma hipótese proposta pelo economista Robin Ransom em 1996. Segundo ele, existe algum obstáculo ou desafio que impede ou dificulta que a vida se desenvolva até o ponto de se tornar avançada e visível no cosmos. Esse obstáculo pode estar em qualquer etapa da evolução da vida, desde a sua origem até a sua expansão pela galáxia. Em outras palavras, para haver vida como a conhecemos, um planeta teria que passar pelas inúmeras ocorrências pelas quais a Terra passou, sem contar nos bilhões de anos corridos. Seria necessário, então, uma série de coincidências para haver uma outra civilização tão ou mais evoluída do que a nossa? A resposta é sim, basicamente isso. Por exemplo, pode ser muito raro que a vida surja a partir da matéria inanimada, ou que a vida simples se torne complexa, que a vida complexa desenvolva inteligência, que a inteligência crie tecnologia, ou ainda que a tecnologia evite a autodestruição. O grande filtro seria, então, a razão pela qual só conhecemos uma única civilização inteligente no universo: a nossa. Isso indica que ou somos muito sortudos de ter passado pelo grande filtro, ou estamos diante de um futuro sombrio, no qual o grande filtro ainda nos aguarda. Muitos cientistas defendem a tese de que podemos estar usando os métodos errados para procurar vida alienígena e que talvez não tenhamos ainda tecnologia suficiente ou adequada para tal.
Contudo, uma tecnologia mais avançada poderia muito provavelmente nos encontrar a partir dos sinais que já emitimos. E não só as ondas de rádio são emitidas a partir da Terra. De forma natural ou artificial, enviamos constantemente para o espaço sinais de micro-ondas, raios infravermelhos, raios ultravioleta, raios X, raios gama, partículas carregadas e ainda luz visível, que se propagam, como já mencionado, por grandes distâncias e à velocidade da luz, mas dependem de algumas variáveis, como a potência e os obstáculos, que irão determinar seus limites. Mas digamos hipoteticamente que uma certa civilização tenha detectado um ou mais destes sinais. Bom, o que poderia acontecer? Antes, vou contar uma pequena história. Durante a Segunda Guerra Mundial, num lugar qualquer da Europa, um soldado francês que estava sozinho fugia como louco de alguns soldados alemães. Ele se embrenhou numa densa floresta, até encontrar um lugar que achava estar seguro. A noite caiu e, com ela, o frio. A única opção que o soldado tinha para se aquecer era o fogo, e foi o que ele fez. Acendeu uma fogueira e não demorou muito para que ele fosse encontrado e capturado pelos nazistas germânicos. Essa pequena história fictícia, mas que pode ter acontecido, quem sabe, foi usada para representar a teoria da Floresta Negra. A teoria da Floresta Negra é uma hipótese sobre o paradoxo de Fermi, que questiona por que não encontramos nenhuma evidência de vida extraterrestre inteligente no universo. Segundo essa teoria, que surgiu a partir de um romance do escritor de ficção científica Liu Cixin, todas as civilizações inteligentes vivem em um estado de medo e paranoia, pois não sabem as intenções ou capacidades das outras. Assim, elas se escondem e evitam qualquer contato, pois acreditam que a melhor forma de sobreviver é eliminar qualquer potencial ameaça antes que ela se torne um perigo. O universo seria, então, como uma floresta negra, onde cada civilização é um caçador armado que se move silenciosamente, tentando não chamar a atenção dos outros caçadores. Essa teoria é uma das possíveis explicações para o grande filtro, que seria o obstáculo ou a dificuldade que impede que a vida se desenvolva até o ponto de se tornar avançada e visível no cosmos. O fato é que a humanidade já enviou sinais para o espaço. Portanto, ela automaticamente quebrou a segurança que a Floresta Negra poderia lhe proporcionar. E a Terra acabou de ser descoberta pelo Hernán Cortés espacial, que agora quer conquistar esse novo mundo, custe o que custar. Só para clarear as ideias, Hernán Cortés foi um conquistador espanhol que liderou a invasão do Império Azteca no século XVI e dizimou aquele povo. E claro, isso poderia acontecer com qualquer possível civilização no espaço que fosse encontrada por outra mais avançada. Por que não? Aqui mesmo na Terra, segundo a história e até mesmo dentro da Bíblia, há inúmeros casos de povos que conquistaram outros, os escravizaram e se apoderaram de seus territórios. Outro exemplo simples, do qual geralmente não nos damos conta. Passamos sobre as formigas quando queremos construir nossos prédios e não estamos nem aí se elas estão sendo massacradas ou perdendo seu território. Para uma suposta civilização avançada, poderíamos muito bem ser apenas essas formiguinhas. Os construtores chegariam aqui e construiriam, sobretudo, o que as formigas humanas já construíram.
não dando a mínima para o que nós façamos para nos proteger, assim como não damos a mínima para as picadas que elas dão nos nossos pés. Não é assim? Em meio a esse dilema, o renomado matemático John von Neumann propôs uma solução que viria a ser conhecida como a sonda de von Neumann, agravando ainda mais o debate. A concepção central dessa ideia reside na capacidade de civilizações avançadas enviarem sondas autorreplicantes para explorar o universo. Essas sondas teriam a habilidade de extrair energia das estrelas, realizar mineração em planetas e luas em busca de materiais e, por meio desse processo, construir novas sondas que seguiriam a mesma lógica, assemelhando-se a sementes disseminadas pelo cosmos. O físico teórico Michio Kaku, ao explicar essa teoria, sugere a possibilidade de tais sondas assumirem a forma de nanorobôs, ampliando ainda mais a complexidade desse potencial disseminação tecnológica. Diversas estimativas foram apresentadas sobre o tempo necessário para que as sondas von Neumann povoassem a galáxia ou o universo. Alguns indicando que o processo poderia ser suficientemente rápido para suscitar a pergunta intrigante: por que até agora não detectamos qualquer sinal delas? A resposta de Carl Sagan, por sua vez, envolveu uma premissa intrigante. Ele supôs que uma civilização suficientemente avançada para fabricar tais sondas seria igualmente perspicaz o bastante para evitar sua construção. Nas palavras do falecido cientista, esses replicadores incansáveis não cessarão até que todo o universo seja convertido em cerca de 10 elevado à 47ª potência o número de máquinas de von Neumann, que então, presumivelmente, se canibalizarão diante desse possível perigo. Sagan argumentou que, por uma questão de autopreservação, seria sensato que uma civilização emergente interestelar tomasse medidas para impedir a construção dessas máquinas a nível interestelar, restringindo seu uso ao doméstico. Além disso, Sagan destacou que civilizações avançadas teriam motivos para procurar e destruir qualquer sonda replicante que encontrassem, reforçando a necessidade de uma política cautelosa nesse sentido. Essa abordagem seria vital para garantir a estabilidade e a preservação da diversidade no universo, evitando a potencial proliferação descontrolada dessas sondas autorreplicantes. O mais interessante nessa questão, e é bom frisar isso, é que o próprio Sagan foi quem idealizou o envio de informações sobre a Terra, incluindo sua localização na galáxia e no sistema solar, os estereótipos físicos e outras características dos terráqueos, por meio das naves Voyager 1 e 2. Tudo isso com o objetivo de sermos localizados por outra civilização. Um tanto irônico, uma vez que ele mesmo diz que, para se proteger uma civilização altamente avançada, jamais deve se expor à probabilidade de ser encontrada. Vemos aqui, então, mais uma vez, a Floresta Negra sendo mal utilizada. Poxa, se é para se esconder, por que acender as luzes? Uma outra pergunta que cabe é: será que queremos mesmo nos esconder? A hipótese do Berserker seria a junção da teoria da Floresta Negra com a teoria de que exista outras civilizações que buscam outras formas de vida existentes no universo, com intenções desconhecidas, que podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Segundo essa hipótese, indiretamente proposta pelo escritor de ficção científica
Fred Saberhagen, existem máquinas de guerra autônomas e autorreplicantes chamadas de Berserkers, que foram criadas por alguma civilização antiga e que têm como único objetivo destruir toda a vida orgânica que encontram pelo espaço. Assim, os Berserkers seriam uma ameaça constante para a humanidade e para qualquer outra forma de vida inteligente que teriam que se esconder ou se defender desses inimigos implacáveis. Os perigos para a humanidade que essa hipótese esconde são vários. Primeiro, há risco de sermos atacados por um berserker a qualquer momento, sem aviso ou negociação. Segundo, há o risco de sermos confundidos com um berserker por outra civilização que poderia nos atacar preventivamente. Terceiro, há o risco de criarmos nossos próprios berserkers, por acidente ou intencionalmente, que poderiam se voltar contra nós ou contra outras formas de vida. Quarto, há o risco de perdermos a esperança e o interesse em explorar o universo por medo ou desilusão. Lembre-se que, mais no início deste vídeo, falei sobre o sinal UOL, que até o momento é a única coisa que recebemos de diferente do universo. Bom, em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, localizado em Ohio, nos Estados Unidos, captou um forte sinal de rádio vindo do espaço, mais especificamente de um grupo de estrelas chamado Chi Sagittarii, na constelação de Sagitário, que recebeu o singelo nome de Wow Signal, ou Sinal Wow. Somente 2 dias depois, o astrônomo Jerry Ehrman foi conferir os prováveis dados que o telescópio teria obtido. Para sua surpresa, lá estava o que eles tanto gostariam que estivesse. Ehrman ficou tão impressionado que circulou a leitura na impressão do computador GEQUJ5 e escreveu o comentário "Uou!" ao lado, e isso que deu origem ao popular nome do evento. O telescópio havia capturado uma explosão de 72 segundos de ondas de rádio. Desde então, por 40 anos, alguns cientistas e entusiastas da busca por inteligência extraterrestre, ou SETI, na sigla em inglês, consideraram o sinal como uma possível evidência de uma civilização alienígena tentando se comunicar conosco. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para sua origem, muito menos ele se repetiu ou foi detectado novamente, apesar de várias tentativas de Ehrman e outros cientistas posteriores. Muitas hipóteses foram propostas para explicar a natureza do UOL, incluindo fontes naturais e artificiais, mas nenhuma delas explicou adequadamente do que se tratou aquilo. Poderia ser uma tentativa de comunicação de outro planeta? Sim, pode. E este sinal pode ter chegado até nós por mera sorte? Simplesmente por estarmos no meio do caminho deles? Pode ter sido uma tentativa aleatória de outra civilização de dizer que eles existem, e se houver alguém aí do outro lado, por favor, dê um retorno. O código GEQUJ5, circulado por Ehrman, pode ser qualquer coisa, como também pode não ser nada, ou simplesmente um ruído vindo da explosão de alguma supernova na constelação de Sagitário. E mais, na hipótese de tratar-se mesmo de uma civilização, dependendo da distância de onde o sinal se originou, é possível que esta mesma civilização nem exista mais. Se for uma mensagem de SOS, devido a uma provável invasão de outra raça alienígena, pior ainda, pois chegou tardiamente. E, sem dúvida, o que tinha que ser conquistado já foi. O mesmo está acontecendo com a raça humana que, infelizmente, seria o alvo de conquistadores, uma vez que
acendeu uma fogueira no meio da floresta. Por outro lado, como foi dito antes, a radiação que enviamos para o espaço não tem vida eterna, pois há alguns fatores que limitam seu tempo de vida e distância percorrida. E isso pode ser um ponto positivo para não sermos encontrados. Um desses fatores é a expansão do universo. Como o espaço entre as galáxias está se dilatando, isso faz com que a radiação que viaja por ele perca energia e diminua sua frequência. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho e afeta principalmente a radiação eletromagnética, como os raios gama e os raios X. Outro fator é a absorção pela matéria. A radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas, poeiras ou gases que estejam no seu caminho. Isso reduz a intensidade da radiação e pode alterar sua frequência ou direção. Esse fenômeno é chamado de atenuação e afeta todos os tipos de radiação, só que de forma diferente. Por exemplo, a radiação alfa é facilmente absorvida por uma folha de papel, enquanto a radiação gama precisa de uma placa de chumbo para ser bloqueada. Se quisermos mesmo encontrar vida extraterrestre, teremos que usar outros métodos. Atualmente, vivemos o princípio de uma nova tecnologia que irá não só mudar, como potencializar bastante nossas chances de encontrar ou não vida inteligente fora da Terra, que é a inteligência artificial. Os cientistas concordam que o avanço da IA será muito útil no conhecimento e na exploração espacial e que, dentro de poucas décadas, poderemos enviar sondas robóticas e independentes para o espaço até podermos cobrir nossas teorias. Quem sabe, no futuro, não seremos nós mesmos a civilização conquistadora, hein? Afinal, dentro do nosso próprio habitat, aprendemos a guerrear, escravizar e conquistar diversas civilizações. E novos territórios também, ao longo de nossa história, não é isso? Bom, conseguiremos isso, mas somente se não formos destruídos pela nossa própria tecnologia antes disso, não é? Bom, agradeço por acompanhar até aqui. Deixe sua opinião aí para nós, ok? Depois de tudo isso, você gostaria de ser descoberto na Floresta Negra? Me responde.